Desde que eu era adolescente, eu sempre ouvi histórias de pessoas que perderam tudo por causa da droga, né? Das histórias mais clássicas é ouvir falar que o cara cheirou o apartamento dele. Desde que eu comecei a usar droga, eu sempre pensei como que era possível alguém chegar nesse ponto, né? Fazer isso. Então dá a impressão, assim, de que a pessoa, de um dia pro outro, ela vendeu o apartamento e comprou tudo em droga. Era essa a ideia que eu tinha. Mesmo depois que eu comecei a ter um bom salário, que eu usava a droga, né? E conforme o tempo eu fui aumentando mais, mesmo assim, a minha reserva financeira ia aumentando. Então eu nunca dei muita importância a isso, né? Porque eu vendo da forma que estava sendo conduzida a minha vida, eu nunca acreditei, compreendi como isso poderia acontecer. Mas aconteceu. Eu cheirei o meu apartamento. Então eu não vou dizer aqui de que isso acontece da mesma forma para todo mundo. Eu vou falar da forma que aconteceu comigo. Como que eu consegui cheirar o meu apartamento. A última vez que eu conversei com meu pai estava muito debilitado, né? Ele com a máscara assim, ó, ele começou a tirar a máscara pra querer falar alguma coisa pra mim, e eu falei pra ele, não pai, não precisa falar nada, tá tudo bem. E ele com muito esforço assim, ó, com a mão tremendo assim, ó, ele tirou a máscara, e ele pegou e falou assim pra mim assim, ó, cuida do seu dinheiro, e já botou a máscara de volta. Então, a última frase que o meu pai falou pra mim foi, cuida do seu dinheiro. O meu pai, como um homem experiente, vendo da forma que eu tava caminhando, ele sabia como a história ia terminar, né? Que eu ia acabar perdendo tudo. E tem uma coisa assim que acontece quando a pessoa começa a usar droga. Eu nunca vi um cara que usa droga ser econômico em relação à droga. A pessoa paga, por exemplo, R$ 50 num grama de coca, só que ela não compra 1 quilo de contrafilé que tá R$ 46, por exemplo, porque ela acha caro. Eu tinha aquela consciência comigo de que eu gastava um dinheiro totalmente desnecessário com uma coisa que estava me fazendo mal. Eu não me importava em poder usar o meu dinheiro pro bem, para poder ajudar, por exemplo, a minha família, né, as pessoas que estavam em volta de mim. Então eu nunca fiz questão do dinheiro. Então eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei bastante para chegar num ponto que eu fui reconhecido no trabalho. Meu salário em um ano, ele aumentou muito. Esse aumento de dinheiro que veio, aumentou o meu consumo de droga e também aquela disposição em ajudar as pessoas, né? Então todo final de semana eu ia para Americana, fazia churrasco, comprava as coisas. Se alguém precisava de alguma grana, eu procurava ajudar e não esperava receber em troca. Eu tenho um monte de sobrinhos, quando eu podia eu comprava algum presentinho para eles. E meu pai sempre se preocupou com isso. E a droga, a coca, eu acredito que a maioria das pessoas que usam a coca fazem isso à noite, porque é o momento que ela pode ficar sozinha lá e usar à vontade. E isso tem uma consequência, que a pessoa não dorme. Se isso acontece, por exemplo, num dia só, se a pessoa de repente passa uma noite em claro e ela vai trabalhar, né, aquilo ali não interfere tanto, ela vai ficar sonolenta, vai chegar no outro dia, ela vai dormir em casa e vai se recuperar. Só que conforme isso começa a se repetir 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, ou quando a pessoa começa a usar diariamente, aquela falta de sono começa a interferir muito no ânimo da pessoa, né? E aquilo ali começa a influenciar muito no desempenho no dia a dia. Então aquela falta de sono, falta de descanso e a falta de ânimo que isso proporciona, começa a interferir muito no trabalho, né? No dia a dia. Então a pessoa começa a ficar muito cansada, então ela chega no trabalho lá, ela não quer muita conversa, ela quer ficar no canto dela ali, fazendo o trabalho dela ali, né? Então no meu caso, que eu trabalhava em agência, que tinha momentos que eu ficava trabalhando no computador, e aí tinha momentos que eu tinha que fazer reuniões, né? Conversar com as pessoas. Então quando chegava esse momento de conversar com as pessoas, aquilo ali era um saco, né? Porque você não tá afim, você tá naquele bode, você tá naquela ressaca, né? Não dormiu à noite, você não quer conversa, você não quer pensar. Então aquilo ali começa a se tornar um saco. E a exigência no trabalho, você quer também chegar lá no trabalho e fazer a sua parte ali sem encheção, sem cobrança. E quando as pessoas começam a cobrar, aquilo ali começa a encher o saco também, começa a irritar. Então o trabalho, ele começa a se tornar insatisfatório. Então você começa a achar que tá trabalhando demais, aí você começa a achar que
você não está sendo reconhecido, que você não ganha o suficiente para aquilo, as responsabilidades começam a incomodar, então o desempenho começa a cair muito no trabalho. E foi isso que aconteceu comigo. Eu trabalhei bastante, fui reconhecido, comecei a ter muita responsabilidade, só que ao mesmo tempo o desânimo também começou a tomar conta de mim. Quando eu tive aquela ascensão profissional, por um período eu ganhei um salário muito bom, então eu tinha comprado já um apartamento, aí eu comprei uma moto 0 km, eu tinha uma grana no banco, até chegar o momento que eu estava muito insatisfeito com a minha vida e eu precisava mudar minha vida, eu precisava parar com a coca. E para mim, eu achava que o trabalho tinha muita influência sobre isso. Então eu queria mudar de trabalho, eu queria mudar de vida, porque eu acreditava que isso ia fazer eu parar de usar a coca. Então foi aquele momento que eu tomei a decisão de ir morar na Austrália. Eu acredito que durante esse período que eu fiquei lá na Austrália, eu gastei aproximadamente uns 100 mil reais. E meu pai ficava muito preocupado com isso. E quando eu fui para a Austrália, eu deixei o meu apartamento e a minha moto aqui. Até que chegou num ponto que eu estava lá na Austrália, o meu dinheiro acabou. De lá, eu tentei ver se alguém aqui vendia a minha moto para eu poder continuar ficando lá. Só que eu vi que isso ia ser difícil de acontecer. Então chegou num ponto que acabou meu dinheiro lá, eu precisei vir embora. Quando eu voltei pro Brasil, eu ainda tinha meu apartamento e ainda tinha minha moto. Eu tinha o limite do banco, né? Eu tinha o cartão de crédito bom, então eu vim para cá e continuei a manter no meu padrão, mantendo a minha moto lá e meu apartamento em São Paulo. Eu ficava mais em São Paulo, eu acabava passando a semana lá, ficava sozinho lá, e aí quando eu voltei a usar droga, e aí eu comecei a usar cada vez mais, porque eu ficava lá sem fazer nada, eu tinha o limite da minha conta corrente, eu fui usando e passava a semana inteira lá internado no apartamento, né? Dormia o dia inteiro, à noite saía comer fora, botava gasolina na moto, vinha para Americana, ia para São Paulo, sem limite nenhum. Eu continuei mantendo o meu padrão de vida que eu tinha antes, só que eu já não tinha mais salário. E isso foi ficando negativo a minha conta no banco. E meu pai preocupado comigo, né? E ele continuava falando: Daniel, toma cuidado com o seu dinheiro. E eu não ouvia. Até que chegou num ponto que o meu limite acabou. Então eu precisei vender a minha moto. Eu vendi a minha moto, paguei a dívida que eu já tinha, o que sobrou, eu continuei vivendo. E aí, só que naquela época, isso em 2009, 2010, o salário em agências, ele era com outro patamar, assim. Eu trabalhava pouco tempo e já juntava um dinheiro, mesmo eu mantendo o gasto meu, eu conseguia juntar uma grana lá. Com o aumento no consumo, eu comecei a ter cada vez menos disposição. Eu começava a trabalhar em alguma agência, aquela falta de sono, aquela falta de ânimo com que eu ia trabalhar, não deixava eu levar aquele trabalho em frente. Então eu comecei a ficar cada vez menos no trabalho. Eu trabalhava um tempinho, já falava, tô estressado, não quero mais fazer isso, quero mudar de vida, e já saía. Então, quando eu ficava esses tempinhos, eu juntava uma graninha ali, e aí eu passava um período sem trabalhar. Aí eu continuava mantendo meu padrão de vida. Hora que acabava esse dinheiro, eu de repente usava o limite do cheque especial, até arrumar outro trabalho que eu cobria aquilo ali, e foi indo assim. E meu apartamento ainda continuava lá. Eu saí de uma agência que eu tava lá, era uma agência grande, eu fiquei um mês lá, já, não quero mais, quero ir embora. Eu vim para Americana com a intenção de voltar para Austrália. Eu tinha ainda esse pensamento, né? Vendo da forma que estava caminhando minha vida, eu aumentando cada vez mais o consumo da coca, aquela desmotivação em trabalhar com a propaganda, eu pensei e falei, eu vou voltar para a Austrália. Então eu pedi demissão da agência que eu tava e vim para Americana, para vir aqui e começar a ajeitar os papéis, né, para eu voltar para a Austrália. E meu apartamento ficou lá em São Paulo. Nem para alugar ele eu tive essa iniciativa. O meu apartamento ficou abandonado lá. Quando dava certo, eu ia para São Paulo, fazia algum trabalho lá, ficava no apartamento, vinha para Americana, não alugava ele e eu mantinha pagando os condomínios e as contas tudo lá. E aí o tempo foi passando. Só que quando eu voltei para Americana, o meu pai, ele já tava, né, tava com aquele problema de saúde, então naquele momento eu também pensava, falei, puxa vida, meu, agora que eu resolvi, né, mudar minha vida, ir lá pra Austrália, o pai tá com problema de saúde, né, é duro eu sair agora e deixar ele aqui, né, então eu fiquei aqui em Americana. Quando o meu pai faleceu, a minha mãe ficou muito mal, então eu também tive que ficar um tempo lá, né, e como eu sempre fui muito próximo da minha mãe, até minhas irmãs falaram, Daniel,
fica aqui um tempo, né? A gente ajuda aí, né? O que for preciso, mas para você ficar do lado da mãe, para ela não sofrer tanto. Até que eu consegui arrumar um trabalho numa agência em Campinas. Aí eu tive uma proposta para vir para Americana, trabalhar numa agência muito legal aqui de Americana, com uma perspectiva de que eu fosse um diretor de criação ali, por causa da minha experiência, né? Só que eu comecei a trabalhar aqui, eu acabei descobrindo um novo ponto de venda que era de uma qualidade melhor. Nossa, aquilo ali se tornou uma obsessão. Por um período, eu tava sempre com um papelote no bolso. Eu comecei a usar cada vez mais o trabalho lá, a cobrança, a expectativa que eles tinham de mim. Eu não tava respondendo, então eu, incomodado com aquilo, eu acabei pedindo demissão. Continuei aqui em Americana um tempo, mantendo o meu padrão de vida, fui gastando, começou a aumentar cada vez mais a minha dívida, o meu apartamento parado lá sem alugar, sem nada, e durante esse período foram inúmeras as tentativas de mudar a minha vida, né, de parar com a droga. Cheguei a fazer tratamentos umas 2 vezes com um psiquiatra, eu começava a tomar remédio, aí eu aumentava mais o consumo ainda, porque eu não sentia tanto, aí eu parava, então eu ia tentando, até que chegou num ponto que parece que eu queria me desvencilhar daquele apartamento, e também a minha dívida já estava grande no banco, eu estava já devendo bastante, tinha chegado no limite, até que chegou no ponto que eu falei, eu vou vender meu apartamento. A todo mundo, é claro, me desaconselharam, falando, não, Daniel, isso aí não é uma coisa que você tem que vender, aluga ele lá. Eu falei, não, eu vou vender meu apartamento, vou pagar todas as minhas dívidas e vou, né, seguir livre em frente. E aí, quando eu recebi o dinheiro do apartamento, mesma coisa, né, terminei de pagar o que eu devia e fiquei com aquela grana no banco lá. Aí eu arrumei um outro trabalho, eu arrumei um trabalho em São Paulo, que era um trabalho estável, eu fui trabalhar com um amigo meu, né, aí eu fui morar com esse amigo meu, em Pinheiros, era um lugar muito bom, o trabalho era a poucos quarteirões, assim, do apartamento, a gente ia a pé, 10 minutos de caminhada tava lá no trabalho, nossa, minha vida começou a ficar bacana, tirando que à noite eu ia lá pro apartamento e ficava usando droga. Aí eu pensei, falei assim, puxa vida, né, eu preciso sair dessa, eu preciso me animar, né, eu peguei e pensei, falei assim, quer saber, o dinheiro tá parado lá, não vai dar pra eu comprar um outro apartamento, eu vou levantar minha autoestima, eu vou levantar minha moral, eu vou comprar um carrão. Eu peguei, fui lá, comprei um Corolla Zero. Só que o meu salário não era um salário para eu ter um carro desse. E também para manter o padrão de vida que eu tinha. Eu enchia o tanque direto do Corolla, comprava droga e ficava rodando bastante com o carro, ficava rodando. E com isso eu acabava fazendo a revisão do carro quase uma vez por mês. Levava na concessionária, queria tudo bonitinho, tudo certinho, pagava tudo lá. Fui gastando, vinha para Americana, comprava carne, fazia churrasco, continuava ajudando lá em casa, né? E fui mantendo essa vida. E aí eu comecei a gastar mais do que eu ganhava. Então todo mês comecei a usar um pouco daquele dinheiro que tava do apartamento lá. Eu sempre tava complementando. Até que chegou num ponto, o trabalho, comecei a não corresponder mais, né? O meu desempenho começou a cair. Até que chegou num dia, eu fui demitido desse trabalho. E continuei a ter o mesmo padrão de vida. Então eu sem trabalho, continuei pagando o aluguel lá. Passava às vezes 2 meses aqui, o amigo meu falava lá, né? Ô Daniel, vem pra cá, cara, né? Porque a gente morava junto. Ele, vem pra cá, meu, né? Vamos trocar uma ideia, vamos ficar aqui, não sei o que lá. E eu acabei ficando um tempo aqui em Americana, só andando de Corolla, só andando com o carro. Chegava à noite, eu ia lá, pegava droga, comprava uma cerveja e ficava rodando a noite inteira. Nossa, chegava a rodar 1000 quilômetros numa noite assim, ó. E gastando dinheiro, gastando dinheiro. E aí, no último trabalho que eu arrumei, o salário era menor ainda do que eu ganhava no anterior. E eu mantive meu padrão. E quando eu cheguei no momento de ir para Florianópolis, né, que eu decidi ir para lá, eu tinha pouco dinheiro no banco. Conforme eu fui usando o meu cartão de crédito e o meu limite do cheque especial, eu já tinha passado do limite. Então eu fui negociando. Eu comecei a negociar empréstimo com o banco para ir pagando, né? Porque o meu salário não dava e eu gastava mais do que eu ganhava. Então, quando chegou no momento de eu ir para Florianópolis, quando eu decidi ir para Florianópolis, eu tinha só um pouquinho do meu dinheiro ali no banco, que era dinheiro, por exemplo, do mês, e eu já tinha uma dívida que eu estava pagando mensal. E aí, quando eu saí do trabalho, eu recebi
a rescisão ali, né? Uns 15 mil reais e eu tinha o Corolla. Então eu fui para Florianópolis. No início eu não usava droga, só que depois que a gente começou com o restaurante e veio a pandemia e o negócio começou a não dar certo, eu comecei a usar droga de novo, continuei investindo dinheiro no negócio ali, até que acabou aquele dinheiro que eu tinha, vendi o carro, paguei algumas dívidas que eram necessárias assim no banco. Eu já fiquei com basicamente pouco mais da metade do valor dele. Comprei o que precisava lá pro restaurante, fui usando o dinheiro no dia a dia para fazer compra, para pagar motoboy, para me manter, e nesse período aí eu comecei a usar mais droga também. Eu pegava Uber, ia lá, pegava droga, voltava, ou eu pagava 50 reais pro cara ir lá pegar droga e já levar para minha casa. Descontrole total. Foi o final, até que chegou no ponto que acabou todo o meu dinheiro, a dívida ficou lá, comecei a trabalhar lá, mas o dinheiro não estava dando, e por um momento, meus amigos, lá em Florianópolis, eu comprava uma latinha de feijoada daquelas pequenas, que era mais ou menos R$6,50, eu comprava uma latinha de Coca-Cola e comprava um pacotinho de wafer. Essa era a minha refeição. Então, a prioridade minha era comprar a droga e o cigarro. E eu cheguei num ponto que eu estava muito magro, a minha feição alterou muito. Eu estava parecendo um ET. Tinha noite que eu não conseguia dormir com dor de cabeça, de fome, né? Que eu não tinha dinheiro. Mas, quando eu conseguia o dinheiro, eu ia lá pegar a droga. Então, meus amigos, chegou nesse ponto que eu não tinha mais como me manter lá e vim para Americana para morar na casa da minha mãe, totalmente endividado, falido, sem perspectiva nenhuma. Ou seja, o que meu pai tinha previsto lá realmente aconteceu. Eu perdi tudo. Eu acabei me vendo na situação que eu só ouvia falar, né? Que eu cheirei meu apartamento, eu cheirei a minha moto, cheirei tudo. Acabei com a minha vida. Então, meus amigos, a conclusão que eu quero passar nesse relato meu aqui, o meu pai me alertou, porque ele era um homem vivido. Mas a experiência a gente não consegue transferir para outra pessoa. A gente pode alertar, a gente pode compartilhar a nossa experiência. Então, muita gente vai ter que sentir na pele, muita gente vai ter que sofrer na pele, vai ter que viver aquela experiência para poder aprender. Então, isso que aconteceu comigo. Por mais que meu pai me alertou, eu tive que perder tudo. Eu tive que sofrer na pele. Eu tive que viver essa experiência para chegar hoje, o ciclo se renovar. E o que o meu pai falou aquele dia para mim, eu poder falar para outras pessoas. Toma cuidado com o seu dinheiro. Fique longe da droga.